Representantes do movimento organizado pela Moralidade Pública e Cidadania de Mato Grosso entregaram ao presidente do Conselho Federal da OAB, Ofir Cavalcante, uma cópia do resumo do processo administrativo disciplinar a que respondem os 3 desembargadores e 7 juízes de direito do Estado. Eles são acusados de desvios de recursos públicos com o objetivo de socorrer financeiramente maçons ligados à Loja Grande Oriente do Estado de Mato Grosso. O presidente da ordem considerou gravíssimas as denúncias. O resumo das acusações e provas contra magistrados e juízes de Mato Grosso, fundamentado no processo administrativo disciplinar por suposto desvio de recursos públicos, foi entregue ao presidente da ordem, Ofir Cavalcante, pelos membros da ONG Moral, Bruno Boaventura e Gilmar Bruneto. Esse memorial será entregue a cada um dos conselheiros do CNJ, trazendo informações resumidas e direcionadas relacionadas às questões das provas. Há provas muito bem investigadas pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça que indicam claramente um desvio de verba e do próprio interesse público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Uma investigação desse tamanho, que envolve nada mais nada menos do que 10 magistrados do Mato Grosso, é preciso muito cuidado. É preciso provas com muita robustez. E foi isso que o Corregedor-Geral de Justiça teve cuidado. Ele buscou testemunhas, peças, quebras de sigilo, inclusive bancário, interceptações telefônicas. Documento que também foi entregue ao Conselho Nacional de Justiça. Numa sessão histórica, no último dia 23, o CNJ julgou o processo administrativo contra os 10 magistrados do Poder Judiciário mato-grossense. Advogados das partes utilizaram-se da tribuna para exporem seus pontos de vista em relação ao processo. Na apresentação do voto, o ministro Ives Gandra, relator do processo, explicou como aconteceram os fatos que se iniciaram em 22 de agosto de 2003, ocorridos na gestão do desembargador José Ferreira Leite. Todos eles comprovados em depoimentos dos envolvidos. A Loja Maçônica Grande Oriente do Mato Grosso, presidida pelo desembargador José Ferreira Leite, deliberou criar uma cooperativa de crédito para ajudar as pessoas que moram na Baixada Cuiabana, firmando, para tanto, compromisso comercial de captação de recursos com a Cicobi Pantanal. Ocorre que os gestores da Cicobi Pantanal desfalcaram a cooperativa no montante de R$ 1.074.925, levando ao fechamento da cooperativa em dezembro de 2004. Diante de tal quadro, a Loja Maçônica Grande Oriente do Estado do Mato Grosso decidiu ingressar com ação na vara de Poconé, visando a recuperar o dinheiro desviado, até o momento não se logrou êxito. Obter recursos imediatamente para não deixar desamparados os cooperados que confiaram suas economias à cooperativa. Assumiram empréstimos pessoais junto à Credijude, a cooperativa do Poder Judiciário, para repassar o dinheiro emprestado, R$ 540 mil. A Loja Maçônica Grande Oriente do Estado do Mato Grosso não dava para cobrir o R$ 1.074.000. Assim, o presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e, ao mesmo tempo, presidente da referida loja maçônica, com a colaboração de 2 juízes auxiliares que o assistiam na presidência do tribunal, os doutores Marcelo Souza de Barros e Antônio Horácio da Silva Neto, igualmente maçons, fizeram gestões entre membros do judiciário local e outros simpatizantes da maçonaria para cobrir o rombo. A fórmula encontrada foi a de determinar o pagamento de verbas atrasadas a eles próprios, os que fizeram os empréstimos, e as referidas magistradas, e pedir-lhes o dinheiro emprestado para a mencionada finalidade, no que foram prontamente atendidos. O depósito era feito na conta, e depois o pedido era feito
já dizendo, olha, nós depositamos lá na tua conta, já está depositado. Será que podia emprestar uma parte desse dinheiro para nós? O que se verifica é que os requeridos não estavam dispostos a socorrer a loja maçônica com dinheiro próprio, razão pela qual, nos meses de dezembro, no próprio mês de dezembro de 2004, janeiro e fevereiro de 2005, concederam-se a títulos atrasados os seguintes valores que sobrepujavam largamente os empréstimos que fizeram para a loja maçônica. José Ferreira Leite, ele ordenador de despesa, manda pagar para ele mesmo R$291 mil. Marcelo Souza de Barros, que é quem dizia a quem se pagava, recebe R$263 mil. Antônio da Silva Neto, R$82 mil. Irênio Fernandes, R$132 mil. E Marcos Aurélio Ferreira, R$139.334. Essa manobra que eu estou descrevendo aqui, de fazerem os empréstimos e imediatamente já se cobrirem e conseguirem o dinheiro para cobrir 1.074.000 através dessas manobras, está no depoimento que eu tomo como confissão do Dr. Marcos Aurélio Ferreira. Nós estamos analisando aquilo que não é próprio do magistrado, como foi muito bem lembrado pelo Dr. Ofir, que o magistrado tem que ter um sentido ético muito mais profundo. Ele se diferencia de todos os outros profissionais. O que nós estamos discutindo aqui é a dignidade, o decoro e a honra no exercício da magistratura. O Pleno do Conselho votou em seguida. A decisão foi proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, Gilson Dipp. Por unanimidade, o Conselho julgou procedente o processo administrativo disciplinar, aplicando a penalidade de aposentadoria compulsória aos magistrados José Ferreira Leite, José Tadeu Cury, Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Marcelo Souza de Barros, Antônio Horácio da Silva Neto, Irênio Lima Fernandes, Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, Joanita Cruz da Silva Claite Duarte, Graciema Ribeiro de Caravelas e Maria Cristina Oliveira Simões, com as determinações explicitadas, as demais determinações explicitadas no voto proferido pelo relator. O presidente nacional da OAB, Ofir Cavalcante, que tem cadeira no Conselho Nacional de Justiça, manifestou preocupação em relação às denúncias. Lamentou o desvio de cultura na área pública e lembrou que conduta do magistrado deve se pautar pela ética e transparência. Ele é um paradigma, ele é um espelho para a sociedade e que ele deve se portar mais do que todos os demais no que diz respeito à conduta ética e à conduta moral. Mas está claro, muito claro, pelo que se relatou e pelo que pude ler, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso passou a ser uma filial da loja maçônica. Isso é deveras preocupante. É deveras preocupante porque instaura uma relação que eu lhe diria que pode ser tida como de incidir em corrupção. Portanto, eu quero deixar esse registro, que é um registro de preocupação, é um registro que faz com que esse tribunal, cada vez mais, desculpe, esse tribunal, esse conselho, tenha o respeito à sociedade brasileira pela postura que tem adotado de autocorreção. E como é difícil, ministro Dipp, cortar na própria pele, na própria carne. É muito difícil, eu sei disso. Eu sou presidente de uma instituição de classe, fui presidente da OAB do Pará durante 6 anos, e é muito difícil a gente punir os iguais. Mas, às vezes, é necessário para que a gente possa continuar num rumo melhor. Muitos erros existem, eu tenho certeza disso, não só no Mato Grosso, como no Brasil como um todo. Mas o nosso papel é esse, é de construir pontes, de derrubar muros. E eu tenho certeza que esse Conselho fará isso também nesse caso. E aqui, aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão, independentemente da dosagem da pena, que uns terão ou não, enfim. A aposentadoria compulsória acaba sendo, se vier a ser aplicada no caso, um instrumento até de benefício, mas não há outra regra a ser disposta por conta da lei.
por conta da Constituição, por conta da vitaliciedade, mas é algo que nós precisamos refletir doravante, se é uma pena mesmo ou se é um prêmio para aqueles que agem incorretamente. O parecer do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel Santos, foi pela aplicação da pena máxima de aposentadoria aos magistrados, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. O Conselho Nacional de Justiça determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público para abertura de ação para devolução do dinheiro desviado ao erário público. Segundo o ministro Ives Gandra, aqueles que tiveram participação ativa nesse esquema poderão até ter cassada a aposentadoria em processo de perda de cargo.